O Atlântico dormia calmo naquela noite. Mas o silêncio do oceano nunca é só silêncio. Dizem que, nas águas entre a África e o Brasil, o vento às vezes sopra diferente, como se trouxesse vozes antigas, gritos abafados, preces perdidas. Os pescadores da costa de Recife chamam esse vento de sopro dos cativos. E há quem jure ter visto, em noite sem lua, um navio velho emergindo da neblina, com velas rasgadas e luzes acesas, sem ninguém a bordo. Mas essa história começou séculos atrás, em o ano era 1793. O navio Santo Carmo, um negreiro português, deixava a costa de Angola com mais de 300 africanos acorrentados. Homens, mulheres, crianças, todos comprimidos nos porões escuros, sem ar, sem nome, sem esperança. Entre eles, havia um homem chamado Bacari. Era um guerreiro de sua aldeia, capturado durante uma invasão. Mesmo acorrentado, seus olhos ainda ardiam com a chama de quem jamais se renderia. Durante as noites, Bacari sussurrava palavras em sua língua, uma antiga oração para os espíritos do mar. Ele pedia que o oceano os libertasse, custasse o que custasse. E naquela travessia, o mar ouviu. Na quinta noite de viagem, a tempestade começou. Ondas enormes batiam contra o casco, relâmpagos cortavam o céu. Enquanto os marinheiros corriam em desespero, Bacari rompeu as correntes com um pedaço de ferro solto. Outros o seguiram, em fúria, em desespero, em esperança. O porão virou campo de batalha. Punhos, correntes, sangue e gritos se misturaram ao rugido do mar. O capitão tentou reagir, mas foi arrastado pelas ondas junto com metade da tripulação. E então, o Santo Carmo desapareceu. Ninguém soube ao certo o que aconteceu. Apenas que o navio jamais chegou ao Brasil, e que nenhum sobrevivente foi encontrado. 30 anos depois, em 1823, um navio mercante inglês cruzava o Atlântico quando o vigia avistou algo estranho. Um navio antigo, sem bandeira, navegando contra o vento. As velas estavam rasgadas, e um som parecido com cânticos ecoava de dentro. Os ingleses tentaram se aproximar, mas o navio sumiu na névoa. Alguns juram ter visto figuras humanas nas amoradas, com correntes nos pulsos e olhos brilhando como fogo. A notícia correu o mundo. O navio fantasma dos escravos, diziam os jornais da época. Um presságio de tormenta, um aviso para quem lucrava com o sofrimento humano. Os marinheiros passaram a temer cruzar aquela rota. Diziam que o Santo Carmo reaparecia sempre que alguém tentava reabrir o tráfico negreiro. Que o navio se erguia do fundo do mar, trazendo consigo as almas de quem morreu acorrentado. Alguns afirmavam ouvir tambores vindos da névoa. Outros, gritos de revolta. Mas havia quem dissesse que o som era de riso, o riso de Bacari, o homem que amaldiçoou o oceano. Diziam que ele prometeu: nenhum homem será livre enquanto o mar ainda levar correntes. No século XX, pescadores de Cabo Verde e navegadores brasileiros voltaram a relatar avistamentos. Um deles, em 1967, contou que seu barco foi seguido por um navio antigo por mais de uma hora. Sem som de motores. Sem tripulação. E o mais estranho, o mar em volta parecia calmo demais. Quando o navio fantasma desapareceu, os rádios piratas da região ficaram mudos por 2 dias. E alguns navios que estavam próximos, simplesmente sumiram. Hoje, mais de 200 anos depois, o navio fantasma dos escravos é uma lenda viva. Mas pesquisadores afirmam ter detectado, em sonares de profundidade, uma grande embarcação de madeira a mais de 3.000 metros abaixo da superfície, exatamente na rota original do Santo Carmo. O navio parece inteiro. Como se o tempo tivesse medo de tocá-lo. Alguns dizem que o mar ainda o protege. Outros, que o mantém preso, cumprindo a promessa de Bacari até que o último descendente de um escravo seja livre de toda injustiça. Se você estiver um dia à beira do Atlântico, escute com atenção. Talvez ouça o vento cantar algo que não entende. Talvez veja uma vela rasgada lá no horizonte. E se ouvir tambores vindos do nada, não tema. São apenas os ecos daqueles que o mar não esqueceu.